Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Então, hoje a gente vai, primeiro, né, aqui é o professor Rafael Gato, professor de Geografia do site Geografia para Concursos, e você está assistindo a aula do curso Minha Vaga no IBGE, Geografia. Então, boa noite para você que está assistindo ao vivo e bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai assistir na reprise, certo? Então, a gente hoje vai começar, vai para a última aula da sequência, né, que vai ser sobre geografia da população, e o tema especificamente seria dinâmica da população brasileira, fluxos migratórios, áreas de crescimento e perda populacional, que é o tema que está sendo cobrado lá no edital, ok? E aí, eu queria ver aí se tem alguém me assistindo para a gente poder começar. Se tiver alguém assistindo, só falar lá no nosso grupo fechado, dizer que está tudo ok, o áudio está bom e está tudo certinho, que aí eu já dou sequência, vocês dizendo ou não. Vou esperar um pouquinho e a gente começa, tá ok? Sempre tem um delayzinho até o pessoal me ouvir, até o pessoal responder. Enquanto isso, deixa eu dar um aviso. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, para a gente, que eu quero testar para ver se funciona melhor. Em vez de eu interromper, né, durante a aula, a explicação para responder uma pergunta, vocês vão fazendo as suas perguntas e ao final da aula eu vou rever as perguntas e vou respondendo, para ver se a gente consegue ganhar um pouco mais de tempo com isso, tá bom? Surgiu a pergunta, já escreve logo lá na área lá no Facebook, tá? E aí eu vou respondendo aos poucos, ao final, tá? Ao final da aula, tá? Aí, na hora das questões, aí tudo bem, vocês podem fazer perguntas e eu vou respondendo diretamente. Mas, durante a aula, eu vou procurar não interromper a aula com perguntas para testar como é que fica, tá bom? Então, só aguardar mais um pouquinho para ver se alguém está aí me ouvindo, se tem alguém junto comigo. Pelo menos para mim está mostrando que tem duas pessoas assistindo, mas às vezes esse negócio aqui da internet engana um pouquinho, né? Pode ser que não tenha ninguém ou pode ser que tenha mais pessoas. Então, vou só aguardar mais um pouco, ver o que alguém fala aí para mim e eu vou dar sequência. Eu vou preparar o material aqui enquanto isso. Bom, vamos lá, vamos começar então. Tá aqui, compartilhar. Muito bem, então, como eu tinha falado, hoje a aula vai ser sobre a dinâmica da população brasileira, fluxos migratórios, áreas de crescimento e perda populacional. Porém, eu julguei, né, como a gente tinha falado no curso, no início do curso, quando eu fiz a proposta do curso, que algumas matérias seria legal a gente recordar algumas coisas que, com certeza, tem muita gente que não vê geografia há um bom tempo. Então, o ideal é que a gente pudesse fazer uma revisãozinha de alguns termos. E essa aula específica, eu venho trazendo vários termos, né, que seriam termos interessantes para que a gente pudesse discutir um pouquinho sobre essa parte de população, né? Então, vamos lá. Deixa eu só clicar aqui. Isso. E aí eu vim trazendo alguns termos, conceitos, né? Alguns conceitos interessantes para que vocês pudessem, então, se familiarizar, porque conforme vocês forem estudando durante o... prestando atenção na aula, né? E depois forem estudar por vocês, vocês têm mais ou menos um glossário com alguns termos que podem aparecer em questões, né? Ou em alguma outra fonte que você procurar para ler. Então vamos lá, já que a gente está estudando população, nada mais justo do que saber o que é a população, que seria um conjunto de pessoas que habita num certo território. Até aí tudo bem, né? Então a preocupação nossa da geografia está não só com o número de habitantes,
Ou seja, o IBGE ele não se preocupa somente com essa contagem de pessoas que habitam, no nosso caso, o Brasil, mas também com suas características, condições e processos de evolução. Evolução social, evolução econômica e por aí vai. Por quê? Outras ciências elas vão estudar população, como a demografia, né? Que seria o estudo a partir de dados quantitativos, certo? E suas variações e do seu estado. Por isso, a demografia se utiliza em muitos dados estatísticos para identificar as características das populações e até propor políticas públicas. O próprio IBGE trabalha com esse termo demografia também, porque a partir do que é entendido dentro do estudo de população, ela vai fornecer dados não só para os governos, né, seja no nível federal, estadual ou municipal, mas também empresas e outros organismos que utilizam esses dados para entender o que está acontecendo e assim tomarem decisões. Bom, então vamos lá. O que é população absoluta? Então, o termo população absoluta é o total de habitantes de um certo lugar. Ou seja, qual é a população absoluta da casa que você mora? Quantas pessoas existem, ou melhor, quantas pessoas habitam na sua casa? Então, isso seria a população absoluta de um lugar, de uma cidade, de um bairro, de um país, de uma região, de, sei lá, qualquer lugar. Opa. Populoso é o país que apresenta grande população absoluta, ou seja, o número total de habitantes. Então, vamos lá agora para o próximo slide. Aqui eu tenho alguns números, né, que seria referente à população absoluta no Brasil, que o último censo trouxe, né? Claro que esses números vão variar todos os dias, né, porque todo dia nasce gente, morre gente, mas isso aqui é um número que foi coletado pelo próprio IBGE, retirei isso lá do site do G1, tá? E aqui você vai encontrar alguns números em termos absolutos. São até números um pouco mais precisos, né? Claro que, nossa, caramba, tem que seguir esse número. Não, é um número mais ou menos, como dizer, é um número aproximado, mas se aproxima muito da realidade, tá bom? Então, a gente vê aqui, por exemplo, que a região sudeste é a região que tem o maior número de habitantes, né? Isso em 2000, nos anos 2000, e em 2010 ainda prevalece. Desses números aqui, qual é aquele que tem a segunda maior população? Vamos tentar entender aqui, ó. A região Nordeste tem a segunda maior população, tá aqui esse número, 53 milhões e alguns mil, né? Vamos para qual é a outra região que tem o maior quantitativo? Região Sul, né? Opa, região Sul. Tem também um grande quantitativo. E por aí vai. Aí você pode tentar entender também por estado, que aí vai estar falando aqui. E aí você compara de 2000 para 2010, quanto de crescimento que teve, tá bom? Então, bem tranquilinho, para que vocês possam, então, depois estudar e entender. Agora, o que é população relativa ou densidade demográfica? Já é diferente de população absoluta. A gente viu que a população absoluta é a quantidade total de habitantes de um lugar. Agora, a população relativa é o total de habitantes dividido pela área que ocupam ou é a média de distribuição da população pelo território. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, uma quantidade de pessoas distribuída nesse local aí, que está sendo analisado. Então, por exemplo, deixa eu só apagar um negócio aqui, isso. Então, por exemplo, aqui, como é que eu vou medir essa densidade demográfica? Vai ser a população absoluta pela área que essa população absoluta ocupa, ou melhor, a área desse território. Aí aqui um número aproximado, né, de um exemplo que eu achei. Então, é claro que esse número aqui não já é diferente, tá? Mas presta atenção, diferente do atual, mas presta atenção aqui, ó. Eu tenho quantos habitantes? 185 milhões. Qual é a área do Brasil aproximada, né? Não é exatamente esse número. Então, eu tenho 8 milhões 547 mil quilômetros quadrados. Dividindo um número pelo outro, eu vou achar, então, a minha população relativa. Ou seja, a cada quilômetro quadrado, eu tenho aproximadamente 21 habitantes. Isso no nosso país. Agora, no mundo, né? Então, a cada 6 milhões, esse número também já está um pouco diferente, né? Mas imaginando que sejam 6 milhões e 500 mil habitantes,
dividido pela área habitada, né, que seriam 149 milhões de quilômetros quadrados, eu vou achar 43 pessoas por quilômetro quadrado habitando o mundo inteiro. Ah, mas por que? Nossa, mas o mundo tem tanta gente, por que só tem isso aqui por quilômetro quadrado? Vamos imaginar, né? A Terra ela tem partes mais altas, partes mais baixas, partes geladas, partes desertas. Então, são áreas que as áreas mais próximas ao litoral, por exemplo, são as áreas que eu vou encontrar o maior número de habitantes no planeta. Pode reparar isso em qualquer mapa, que você vai entender isso. Agora, em áreas muito íngremes, áreas desertas, áreas muito geladas, já não vou ter essa quantidade. Se quiser anotar esses termos, por exemplo, um termo aqui que é interessante para entender isso seria as áreas ecúmenas. Ecúmenas são áreas do planeta habitáveis, tá bom? Então, litoral, planaltos, áreas relativamente planas, por aí vai. Agora, áreas anecúmenas são áreas que são inabitáveis, anecúmenas. Então, seriam desertos, áreas com frio extremo, áreas com inclinações demasiadas que não dá para habitar, não dá para fixar residência, tá bom? Então, aqui, a gente pode concluir, então, que o Brasil possui uma baixa densidade demográfica, pois está muito abaixo da média mundial. Portanto, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. E aí, a gente fala que o quê? Possui uma grande população absoluta, mas uma baixa densidade demográfica, tá bom? E aí, a gente coloca uma observação aqui, para você evitar confundir densidade demográfica com a distribuição da população, tá? Que é maneira pela qual a população de um certo lugar está distribuída em seu território. Por quê? São dois conceitos diferentes. Existem países com elevada densidade demográfica, mas com a população tão mal distribuída quanto a brasileira, como a China. A China, por exemplo, tem mais de 1 bilhão de pessoas. É o país mais que tem a maior população absoluta do mundo. E tem um território maior do que o do Brasil, tem 9 milhões de quilômetros quadrados. E eu tenho 135 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a China possui uma elevadíssima densidade demográfica, mas a população está concentrada só numa área, né, na parte mais para o leste, próximo ao litoral, e aí tem relação com as migrações ilegais que acontecem lá dentro. Mas como não é o caso de a gente estudar a China, eu coloquei isso aqui como exemplo, só para você entender. Ou seja, a própria China tem áreas de desertos imensos, e também tem áreas mais para o interior da China que são paupérrimas, paupérrimas. E a população vai se concentrar onde ela consegue extrair recursos para poder sobreviver, né? Por isso dessas imigrações, essas migrações ilegais. A população sai de áreas inóspitas em busca de uma condição melhor de vida aqui na porção leste, onde está concentrada as empresas, as indústrias lá na China, tá bom? Então, seguindo. Então, quando a gente vai olhar aqui o mapa do Brasil, deixa eu só olhar aqui uma coisinha rapidinho. Tá bom. Olhando aqui o mapa do Brasil, deixa eu ver se tá tudo ok, tá tudo ok. Olhando aqui o mapa do Brasil, né, a gente vê a população brasileira distribuída de forma heterogênea, ou seja, de forma diferente no território. Isso caracteriza densidades demográficas diferentes em cada região. Então, repara aqui, nessa corzinha mais escura, onde eu tenho mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, né, eu vou procurar isso aqui no mapa. Então, vou encontrar isso aqui, ó, mais nessa porção do país. Aqui, entre a região, uma parte da região nordeste, uma boa parte, sempre mais próximo do litoral. O sudeste, ó, repara que aqui o espaço de São Paulo é bem concentrado, outras partes do Rio de Janeiro. E também, ó, região sul. Olha como é que ela é ocupada. Ou seja, lembra que a gente viu a região concentrada, né? Lá na aula de geografia urbana, tanto de geografia urbana, a gente viu um pouco disso, quanto na última aula, agora eu não me recordo, mas a gente viu esse assunto aí, sim. Sim, na parte de formação territorial, perdão. Repara aqui, essa região é que eu vou encontrar maior população.
E aí você pode tirar algumas conclusões com isso, né? Por que que aqui tem uma maior quantidade populacional? Devido às condições, né, que nessa parte do território a gente vai encontrar que faz com que seja possível, né, ou melhor, a maior parte da população seja atraída para essa região do que outros lugares. Por exemplo, que a gente vai achar aqui, ó, nessa parte, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, aqui na Amazônia. Repara que eu tenho muitas partes, tanto aqui em menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, quanto de 1 a 10 habitantes, né? Então, isso quer dizer que você anda de quilômetro a quilômetro quadrado e às vezes você acha 1 habitante, né? É claro que esse número é meio maluco, né? Pelas contas que eles fazem. Mas, por exemplo, aqui no meio da floresta, às vezes você realmente não vai achar ninguém, só vai achar árvore e bicho, né? Não estou menosprezando, nem nada disso, mas pelos estudos que eles fazem, é isso aqui que se acha. E geralmente nessas áreas um pouco mais, o amarelo um pouco mais escuro, é onde você vai achar, então, alguns povoados, né? Alguma população habitando nessas regiões, certo? E, querendo ou não, a parte que você vai ter maior população vai ser aqui no litoral, tá bom? E na região entre sul e sudeste. Então, vamos analisar aqui, ó. Na parte leste do país, ou seja, olhando aqui na Rosa dos Ventos, o leste está para cá, né? Área de maior concentração populacional, litoral e região sul. Quais são os fatores? Processo histórico colonial de povoamento do Brasil, do litoral para o interior, descoberta do ouro no sudeste, na área de Minas Gerais, fez com que investimentos fossem direcionados para cá. Simples. Parte oeste, ou seja, esse pedaço daqui. Não esse todo, né? Mas, opa, aqui, parte oeste. É a menos povoada, lugares inferior a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Norte e centro-oeste, eu tenho os lugares que eu posso chamar de vazios demográficos. Por etnias, temos um crescimento significativo com os grupos que se identificam como negros e indígenas. O crescimento tem relação com o fortalecimento dessas etnias, ou seja, agora, isso aqui eu estou falando em relação à ocupação do território. Agora, na questão das etnias, né, dos grupos étnicos que no Brasil ou já existiam ou chegaram e por aí vai, a gente vai ter algum crescimento, né, na população que se identifica como negro e como indígena. Então, aqui, o crescimento tem relação com o fortalecimento da identidade dessas etnias. Então, de uns tempos para cá, vem se consolidando um pouco essa questão do pertencimento de alguns grupos a certas etnias, né, indígena ou os afrodescendentes. E aí, como que a gente vê nesses números que eles saltaram de 5% para 7,4% em 91 a 2010 para quem se declarou como negro, e de 0,2 para 0,4 para a população que se declarou como indígena. Ou seja, essas duas populações, então, esses dois grupos, eles têm crescido devido ao fortalecimento, como eu falei, dessas etnias. Isso foi, então, identificado do censo de 91 a 2010, nos dois casos, como você pode ver aqui nos números, tá bom? Então, no que tange a população total, eu tenho essa ocupação da população dentro do território. E ao crescimento da população, né, o número total de habitantes, ou melhor, do número total de habitantes, a gente retirou esses dois grupos, né, dessas duas etnias, tanto de negros, afrodescendentes e indígenas, que é um número que vem crescendo ao longo do tempo. Isso vem sendo observado nos últimos censos. Tá bom? Agora, alguns conceitos importantes, como eu tinha falado. Então, eu basicamente vou ler esses conceitos e alguns deles eu vou traduzir como é que eles funcionam. Então, o que seria a taxa de natalidade? É a razão entre o número de nascimentos anuais por cada 1.000 habitantes. Ou seja, eles pegam o número de nascimentos, né, e dividem por 1.000. Então, ele vai encontrar a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade é a mesma coisa, né, só que ao invés de pegar o número de nascimentos, eu pego o número de óbitos registrados e divido por 1.000. Agora, a taxa de mortalidade infantil seria
a razão do número de crianças mortas até 1 ou 5 anos de vida a cada 1.000 nascidos vivos. Então, a taxa de mortalidade infantil também é um número importante para se fazer a contabilidade da população. Taxa de fecundidade é a razão entre o número de nascimentos e a quantidade de mulheres em idade fértil, ou seja, de 15 a 49 anos. Já o crescimento vegetativo vai ter relação com esses dois termos aqui, a taxa de natalidade e de mortalidade. Seria a diferença entre nascimentos e mortes, ou seja, entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. Eu pego o número de nascidos e faço uma subtração do número de óbitos, e eu vou encontrar, então, o meu crescimento vegetativo, que pode ser zero, pode ser positivo ou pode ser negativo. Ele vai ser positivo quando o meu número de nascimentos é maior que o número de óbitos. E ele vai ser negativo quando o número de óbitos é maior do que o número de nascimentos. E vai ser nulo quando é zero, mas é quase impossível dar zero. Deixa eu ver aqui. Sim, outro conceito aqui, saldo migratório. É a diferença entre migração, pessoas que estão chegando, e a emigração de pessoas que estão saindo em um determinado lugar, podendo ser positiva ou negativa. Então, num país, a taxa de o saldo migratório são as pessoas que estão chegando naquele país, as pessoas que estão saindo daquele país, né? Então, eu faço a diferença de um e outro e eu vou encontrar essa taxa sendo positiva ou negativa. Isso pode dizer muita coisa também. Se eu tenho uma taxa de um saldo migratório de muita gente que sai, eu estou tendo um saldo negativo. E muita gente que chega, estou tendo saldo positivo. E por que tem muita gente que sai? Alguns fatores devem estar contribuindo para isso. Por exemplo, se um país está passando por um conflito civil, a chance são de que o saldo seja negativo, porque eu estou tendo mais saídas. Agora, se um país está crescendo muito, no sentido econômico e tal, está tendo muita oportunidade, pode ser que esse país esteja recebendo um saldo muito grande de imigrantes, e aí o meu saldo passa a ser positivo. Expectativa de vida é o número médio de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo lugar pode esperar viver. Ou seja, se um país tem uma quantidade de idosos e é muito grande, se esses idosos quantos anos, né, em média, esse idoso está vivendo. Eu acho que o país que tem a melhor expectativa de vida no mundo é o Japão, né? Que a quantidade de idosos que tem lá e a quantidade de idosos, muito idosos, também é grandioso. Ou seja, eu tenho idosos lá com mais de 80 anos. Tá, você pode falar, mas meu avô tem 80 anos. Tá bom, mas quantas pessoas de 80 anos a gente conhece num grupo de 1.000 habitantes? Às vezes é complicado de conseguir achar esse número grande. Agora, no Japão, a quantidade é muito grande de idosos e de idosos muito idosos, né? Agora, escolaridade é a média de anos de estudo de uma população. Também é tranquilo. Aqui, alfabetização é a percentagem de pessoas com capacidade de ler e escrever em relação à população total de uma unidade territorial, de um país, estado ou município. São pessoas, então, que têm capacidade de ler e escrever. Agora, a escolaridade é o tempo que a pessoa passou num banco escolar. Renda per capita, então, é a razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos, residentes em domicílio particulares, permanentes e número total desses indivíduos. Ou seja, seria a questão da renda dessa população, de cada indivíduo, né, de todos os indivíduos residentes nos seus domicílios, né, e o número total desses indivíduos. Ou seja, é o número daquela renda total sobre o número total de habitantes. Vamos ver o próximo aqui. Agora, mais outros 3 conceitos, que seria o produto interno bruto, que é a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, né? Quer seja país, estados ou cidades, durante um período determinado, né? Então, às vezes a gente vê no jornal, o PIB do Brasil cresceu ou retraiu nesse primeiro trimestre, comparado ao trimestre anterior, comparado ao mesmo trimestre do ano passado, ou no ano, ou no mês. Então, a gente mede a partir de todos esses quesitos aqui que foram mencionados. População economicamente ativa, que seria, então, o potencial de mão de obra com que pode contar o setor produtivo. Isso é, a população ocupada
e a população desocupada a partir dos 10 anos de idade. E aqui a taxa de urbanização é a porcentagem, né, o percentagem de uma dada população que vive na zona urbana. Isso aqui a gente já viu também. A população economicamente ativa é importante a gente entender também, porque ela vai aparecer num negócio que a gente chama de pirâmide etária, que eu vou falar mais à frente. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, só para você entender alguns quesitos que já apareceram nas teorias populacionais. Não vou me prender muito a isso, tá? Mas só para você saber que existe alguns estudos nessa área. E até uma novidade, né, que um amigo meu do IBGE comentou, não sei se eu consegui comentar isso com vocês, mas esse tema população entrou no edital exatamente porque quem entrar agora nessa próxima turma, né, do IBGE, vai ser a turma que vai trabalhar exatamente com esse quesito de população. Então, não está à toa esse ponto no edital. Pode ser que eles perguntem algo nesse sentido, né? Então, melhor a gente pecar pelo excesso do que ficar faltando. Então, teorias populacionais. Teoria de Malthus. Então, esse camarada aqui, Thomas Robert Malthus, era um inglês, né? Que ele entendia que a população, se não ocorrer nenhuma guerra, epidemia, desastre natural, etc., ela iria duplicar a cada 25 anos. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que a população cresceria em progressão geométrica, ou PG. Você deve estar vendo isso em matemática com seus estudos. Ou seja, 2, 4, 8, 16, 32. Ou seja, cresceria sem parar. No entanto, né, a produção de alimentos para sustentar esse crescimento aqui, segundo ele, tá? Olha a data aqui. Segundo ele, não seria da mesma forma. Ou seja, a produção de alimentos iria crescer em progressão aritmética, ou seja, 2, 4, 6, 8, ou seja, com soma. Essa aqui seria na multiplicação, essa aqui seria na soma. Isso levaria a um limite de produção por depender de um fator fixo, ou seja, o próprio limite territorial dos continentes. Então, não iria crescer a quantidade de alimentos de acordo com o crescimento da população. Então, ia ter muita gente para pouca comida. Logo, ia ter, segundo ele identificou isso, né, na época, iria causar um problema muito sério. Ia causar morte por fome, etc., escassez de alimentos. Então, o que ele propunha para a época? Propunha que, para solucionar isso, os casamentos deveriam acontecer quando os membros do casal estivessem mais velhos, que tivessem condições econômicas para oferecer uma boa subsistência, até porque naquela época não existia métodos contraceptivos. Então, para ele, quanto mais velho o casal se casasse, o número de filhos, né, desse casal iria diminuir, e isso iria reduzir, então, aqui essa progressão geométrica que ele estava prevendo. Então, no entender deles, causaria fome e miséria, como eu falei, mas atualmente sabemos que suas previsões não foram para frente, pois a população do planeta não duplicou a cada 25 anos, muito menos houve essa escassez da produção de alimentos. Por quê? Malthus não contava, com a tecnologia de produção de alimentos que fez com que essa produção ela crescesse cada vez mais e mais, né? Ou seja, a Revolução Verde, tudo aquilo sobre a produção de alimentos, alimentos transgênicos, ou mesmo, sei lá, toda a tecnologia que foi desenvolvida para a produção de alimentos, ela crescesse e fosse possível, então, distribuir, claro, que nesse sentido aqui, né? Não que isso seja uma verdade, mas distribuir alimentos para a população em geral. Então, ele não contava com esse desenvolvimento tecnológico, tá? Para que isso aqui não ocorresse. Nesse caso, então, a teoria, ele foi o pioneiro nesse sentido, menciona-se ele, nesse caso, como o pioneiro da população, de estudos da população, mas a teoria dele, então, estava equivocada por aquilo que se sucedeu ao longo dos anos. Agora, a teoria neomalthusiana. Então, pegou-se algo da teoria dele, no pós-Segunda Guerra Mundial, e desenvolveu outros sentidos, né? Então, a gente vai ver aqui que nessa teoria, né, uma população jovem numerosa que resulta de taxas elevadas de natalidade, que, em geral, são vistas nos indicadores, né,
de quase todos os países subdesenvolvidos. Então, presta bem atenção aqui. A questão da teoria neomalthusiana, ela vai implicar sempre na população jovem, que é numerosa, nos países subdesenvolvidos, que tem a necessidade de grandes investimentos, né, sociais em educação e saúde. Ou seja, o jovem, se o país subdesenvolvido tem uma população jovem numerosa, é necessário destinar investimentos em educação e saúde. Sendo assim, se reduz a quantia investida na produção agrícola e na indústria, ou seja, o país precisa crescer para que possa investir nessas áreas aqui. Só que ou ele investe aqui, ou ele investe aqui. Então, aí está o problema. Isso faz o quê? Com que se retarde o desenvolvimento das atividades econômicas que afeta diretamente na melhoria das condições de vida da população. É como se você tivesse um dia muito frio e utilizando um cobertor muito pequeno. Se você cobre a cabeça, descobre o pé. Se você cobre o pé, descobre a cabeça. Ou seja, se eu invisto em educação e saúde, eu não vou investir em produção agrícola e na indústria. No contrário, se eu invisto em produção agrícola e na indústria, eu deixo de investir em educação e saúde. Nesse caso de país subdesenvolvido. Tá bom? Então, quanto maior o número de habitantes do país, menor renda per capita, ou seja, essa distribuição de renda da população e a disponibilidade de capital a ser distribuído pelos agentes econômicos. E aí, o que a gente vai ver? Mesmo dizendo que alguns pontos diferentes daqueles utilizados por Malthus, a conclusão foi praticamente a mesma. O crescimento populacional é responsável por conta da pobreza. E aí, o que esse grupo aqui, o neomalthusiano, eles identificaram para a solução. Então, a proposta deles foi no sentido de criar programas de controle de natalidade desses países pobres, emergente mediante a disseminação de métodos anticoncepcionais que, nesta época, já estava começando a ser desenvolvido. Tá ok? Bom, aí tem um novo grupo, que é o grupo reformista, que surge para contestar as proposições da teoria neomalthusiana. Ou seja, é um grupo que era visto mais como marxista, né? E, segundo ele, só se resolveria a questão populacional se houvesse pleno investimento nas melhorias da condição de vida da população. Ou seja, não é questão de resolver com controle de natalidade para solucionar esses dois problemas aqui. Para eles, para os reformistas, era necessário, então, investir diretamente na melhoria da condição de vida da população. E para eles tinha que propor planejamento familiar e reformas sociais e econômicas. Ou seja, o que eles entendiam com isso? Habitação, saneamento básico, transportes, hospitais, escolas, creches e equipamentos de lazer, que para eles garantiria uma melhoria na renda per capita, né? Beleza. Bom, agora vamos entrar aqui em população brasileira. Vou fazer um panorama geral, né, da população e vamos seguir no por esse nosso destino aqui no finalzinho entender mais ou menos a população brasileira. Então, a gente pegou toda a parte teórica, né, sobre população, estudos da população em geral, e agora vamos entender isso. Você vai reparar que alguns termos que eu citei lá na primeira parte vai aparecer no que se diz sobre o estudo da população brasileira. Ou seja, então, aqui, ó, a gente observa os números que no último século apresentam, a população brasileira cresceu absurdamente. Eram cerca de 17 milhões de pessoas em 1900 e, nos anos 2010, são cerca de 200 milhões de habitantes. Ou seja, de 17 milhões, em 100 anos, a gente pulou para 200 milhões de habitantes. E desde o primeiro recenseamento, né, que foi em 1872, até os dias de hoje, foram várias mudanças ocorridas no padrão da evolução demográfica brasileira. Claro, você vai falar, mas o censo antigamente tinha essa precisão? Claro que não, né? Até porque as condições eram outras, o sistema de contagem era outro. Então, o censo que foi feito nessa época aqui não tem nada a ver com o censo que foi feito agora, os censos que são feitos agora, né? Mais ou menos um panorama. Tanto é que eu falei, né, que uma boa parte do que se sabe de contagem da população brasileira, a gente pega nos documentos das igrejas, né, que era o batistério, que é no caso, o documento lá que registra os batismos, né, daquela época. Então, essa é o máximo de informação que se tinha, né, de contagem da população brasileira. Aqui. Então, até o início da década de 30, o crescimento da população
do Brasil contou com forte contribuição de imigração. Lógico, né? Não só os italianos, japoneses, ucranianos, poloneses que vieram aqui para o Brasil, mas desde a época do descobrimento, as pessoas que vinham dos países da Europa eram portugueses, espanhóis, alguns franceses, holandeses, ingleses, alguns em números maiores, outros menor, mas a maioria, claro, era de português. Em segundo lugar, a gente vê que tinha um número um pouco também de espanhóis, mas a grande imigração até a década de 30, depois com a chegada desses imigrantes italianos, que foi grande, então, até esse período aqui. E aí, em 34, que teve a adoção da lei de cotas, que estabelecia limites da entrada de imigrantes. O aumento da população dependeu principalmente do crescimento vegetativo, ou seja, depois o governo brasileiro deu um freio, né, nessa entrada de imigrantes aqui para o Brasil. Até a década de 30 estava entrando aos montes. Perdão. Pós Segunda Guerra Mundial, foi de 1939 a 45, o crescimento populacional acelerava por conta principalmente da diminuição das taxas de mortalidade. Ou seja, com as revoluções médico-sanitárias, distribuição de vacinas, curas de algumas doenças, a queda da taxa de mortalidade ocorreu. E os fatores que contribuíram com isso foram a expansão da rede de esgoto, né, como eu falei, acesso à água encanada, campanhas de vacinação em massa, acesso a medicamentos, etc. De 40 a 60 foi registrada a maior evolução das taxas de crescimento populacional, atingindo em 1960 a taxa de 2,9 ao ano, né? E aí esse período ficou marcado com a primeira fase de transição demográfica brasileira. Interessante, né? Vamos seguir aqui. Agora aqui, ó. A partir da década de 60, começou a ocorrer uma desaceleração demográfica contínua. Então, a gente vai observar que a taxa de natalidade passou a ser maior, né? Deixa eu ver aqui. A taxa de... Cadê? A partir da década de 60 começou a ocorrer essa desaceleração, né? Como eu falei, e a taxa de natalidade passou a ser um pouco maior por conta dessas curas, né? De doenças, descobertas de vacinas, etc. A taxa de mortalidade passou a reduzir e a de natalidade a aumentar, registrando em 2000 um crescimento demográfico de 1,6 ao ano, com a tendência à queda, certo? Essa mudança no padrão de crescimento populacional brasileiro mostra uma situação típica da segunda fase da transição demográfica. E aí, aqui, a razão fundamental dessas taxas de crescimento da população no Brasil foi a diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, a média de números de filhos por mulher em idade de procriar entre 15 a 49 anos, como a gente tinha falado, que caiu de 6,3, né, para 2 filhos, né? O que significa que as famílias brasileiras estão diminuindo. Isso é uma verdade. Às vezes, nas minhas salas de aula, né, eu dou aula em lugares diferentes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu dou aula em lugares que a situação econômica é um pouco melhor, em áreas que a situação econômica é um pouco pior. Eu dou aula para todas as classes, né? Então, eu pergunto, às vezes, para as classes um pouco melhores, quantos irmãos aqueles alunos têm? Às vezes é filho único, tem mais um irmão. Ou tem um irmão de outro casamento do pai ou da mãe. E enquanto na escola de uma classe mais baixa, a gente nota que, às vezes, o número de irmãos, né, que aqueles alunos têm é um pouco maior. Mas isso depende do lugar, depende da região, enfim. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Cadê? Calma aí que eu acho que deu um probleminha aqui. Voltou, ele entrou na tela errada, perdão. Só um minuto. Agora ele parou aqui. Eu fui olhar outra coisa, acabei fazendo errado. Só um momento. Acabou entrando nas questões que vão ser da outra aula, né?
Espera aí que eu vou interromper o compartilhamento aqui, vai aparecer meu rosto, mas já volto já. Opa, calma aí, só um pouquinho, que o meu sistema travou aqui. Deixa eu desligar a câmera, que aí fica mais fácil. Só um momento. Ele travou aqui. Acontece, né? Ao vivo é assim mesmo. Vou fechar o programa, eu vou abrir de novo, que aí você vai conseguir ver aí normal. Desculpa pela falha técnica, só um pouquinho. Ai, ai, cadê? Chegamos aqui, tá certinho. Vamos lá, vou compartilhar a tela novamente e acho que agora voltou. Voltou, beleza. Então, seguindo. Como eu falei, gente, hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou responder as perguntas no final da aula e aí eu sigo para as questões, para os exercícios, tá? Então, vai escrevendo suas perguntas aí, se ficar alguma dúvida, que depois eu volto e respondo elas mais fácil. Eu estou só fazendo esse teste para ver se a aula flui um pouquinho melhor. Então, aqui, ainda sobre as taxas de fecundidade no Brasil, temos as causas dessa redução por conta das mulheres brasileiras terem diminuído o número de filhos, ou o que seria reflexo da crescente inserção feminina no mercado de trabalho, maior escolarização e a difusão de métodos contraceptivos. Então, como eu mostrei aqui, ó, nessa evolução aqui de número de filhos, né, por mulher, na taxa de fecundidade, a gente vê que isso no gráfico também aconteceu, né? Então, no número de 6,1 filhos, mais ou menos na década de 40, a gente vai ter, na atualidade, 1,9. Claro que não existe, eu tenho 1,9 filhos, né? Mas se aproxima de 2, vamos pensar assim, né? E isso tudo graças ao que mostra aqui, a inserção da mulher no mercado de trabalho, maior escolarização, difusão de métodos contraceptivos, e outros, por exemplo, como a vida mais cara no meio urbano, como a gente vê, o Brasil é mais urbano do que rural atualmente, e aí faz com que as famílias tendam a ter uma quantidade menor de filhos, né? As mudanças culturais que houveram no Brasil e por aí vai. Agora, as fases do crescimento vegetativo. Isso aqui já foi tema de um vídeo, né, que eu mostrei para vocês, né, já tem lá gratuito no YouTube, mas, como eu falei, de forma mais completa estaria aqui no curso. Então, aqui, processo, o crescimento vegetativo, né, que a gente vai observar como é que o país ele se desenvolveu com essa taxa de nascimentos e de óbitos. Então, aqui, processo de desenvolvimento da população brasileira que passaram por 3 momentos, né, nesse crescimento vegetativo. E a gente viu aqui, com o tempo, as taxas de mortalidade e de natalidade vêm declinando de maneira um pouco desigual, né, que a gente já viu aqui, né, crescimento vegetativo, a diferença entre taxa de natalidade e mortalidade, nem vou me ater muito a isso. Mas se você reparar aqui no gráfico, realmente foi diminuindo tanto a taxa de natalidade como a taxa de mortalidade, e a gente vai ver alguns desses motivos ao longo do tempo. No primeiro período, né, que próximo de 1920, as taxas de natalidade e de mortalidade eram altas, né, mas o crescimento vegetativo era praticamente constante. Causa da alta taxa de mortalidade, como a gente sabe, né, condições precárias de saúde, saneamento básico, concentração de boa parte da população do campo, que aí tinha escassez de alguns recursos, algumas doenças da época, febre amarela, peste bubônica, sarampo, tuberculose, cólera, parece até aquela música do Titãs, né? Depois vocês procurem essa música aí, que fala sobre todas essas doenças, peste bubônica, sei lá, enfim, sou muito bom de música, não. Seguindo, entre 1920 e 1960, teve uma redução da taxa de mortalidade, que seria aqui nesse período, né? Qual foi aqui que eu falei? 1920 e 60. Então, aqui 1920, né, até 1960, começou a ter uma redução da nas taxas de mortalidade e, principalmente nas taxas de mortalidade, mas a taxa de natalidade começou a ficar alta. Ou seja, um momento que é de crescimento da população brasileira. Que aí isso foi graças aos avanços da medicina, né, antibióticos e vacina,
Ampliação do saneamento básico, período conhecido como Revolução Médico-Sanitária. Vamos para a próxima aqui. Década de 60 até hoje em dia. Grande redução das taxas de natalidade e mortalidade e consequente queda no crescimento vegetativo, crescimento mais lento da população. Quais foram os fatores? Aumento da população urbana, mulheres no mercado de trabalho, redução do número de filhos, alto custo de vida no meio urbano e métodos contraceptivos, como a gente já tinha mencionado. E se a gente voltar aqui no gráfico, a gente vai ver também que houve essa redução, certo? Muito bem. Então, vamos aqui à estrutura etária brasileira. Número de habitantes de uma sociedade, geralmente em valores absolutos, e a distribuição por gênero do grupo e por grupo de idade. Então, a estrutura etária brasileira vai estar dividida assim. E aí, para a gente medir essa estrutura, a gente usa um gráfico que a gente chama esse gráfico de pirâmide etária. E esse gráfico vai mostrar uma população de um determinado local, seja de uma cidade, de um estado, de um país, e seu formato base mais larga ou mais estreita, por exemplo, pode nos permitir extrair informações sobre a dinâmica demográfica da população em análise. Ou seja, a pirâmide etária é porque o formato desse gráfico ele vai parecer uma pirâmide, certo? É claro que eu botei um gráfico aqui um pouco mais moderno. Antes era feita por barrinhas, né? Antes não, até hoje utiliza-se barras para fazer esse gráfico. Mas se a gente observar, ó, vai parecer mesmo uma pirâmide. E aqui eu coloquei como você pode entender essa pirâmide. Então vamos lá. Vou começar aqui de baixo para cima mostrando a base, né? A base, né, a parte inferior da pirâmide, representa a população jovem de 0 a 19 anos, mais ou menos por aqui. O corpo da pirâmide representa a população adulta, né, a parte intermediária dessa pirâmide vai estar aqui entre 20 e 59 anos. E o ápice dessa pirâmide, que é a parte superior, e representa a população idosa de 60 anos ou mais. Ou seja, então nós temos a população jovem aqui embaixo, a população adulta aqui no meio da pirâmide, no corpo da pirâmide, como a gente pode ver aqui também, em alguns lugares você vai entender isso aqui como a população economicamente ativa, voltando àquele termo, né, a PEA, né, população economicamente ativa, e tem aqui o ápice dessa pirâmide, seria a parte superior da pirâmide, representa, então, a população idosa. E se a gente vê as linhas aqui, são mais ou menos os pontos aonde toca o percentual, né, deixa eu ver se aqui está por percentual, não diz esse gráfico, não. Ah, sim, tá sim, por percentual de faixa de idade, do total de habitantes desse país, no caso, nosso país, né? Então, mostrando aqui em 91, na linha verde, em 2000, na linha vermelha, e em azul, em 2010, a gente vê que teve aumento por alguns lados e redução do outro lado. Do lado esquerdo, a gente vê que é a população masculina, e do lado direito, a gente vê que é a população feminina. E é fundamental saber analisar essa pirâmide etária, né? As informações contidas nela podem ajudar o governo dos municípios, dos estados e da União no desenvolvimento e execução de ações sociais e também para planejamentos futuros. Ou seja, o governo que faz o estudo, o entendimento da pirâmide etária, a pirâmide etária não fala muita coisa não, tá? Mas ela me dá alguns panoramas, e aí quando a gente vai pegar os dados mais detalhados, a gente consegue entender como que está sendo o comportamento de crescimento dessa população para tomar determinadas atitudes no sentido de melhorar a vida dessa população, tá bom? Então, vamos lá, próximo slide. Como a gente analisa essa pirâmide? Então, na base, se a base ela é larga, isso indica que a pirâmide é de uma região que tem uma elevada população jovem, indica que o governo local necessita investir em infraestrutura para esse público, como escolas, hospitais, creches, universidades e geração de emprego. Ou seja, se eu tenho a base da pirâmide larga, eu preciso investir nesse tipo de infraestrutura aqui. O corpo da pirâmide, que aí seria de 20 a 59 anos. Quando essa parte da pirâmide está se afunilando para cima, no caso, né? Isso mostra que a população de adultos diminui progressivamente conforme o aumento da idade.
Estudar essa parcela da população é importante, pois é daí que vemos como se comporta também o desenvolvimento econômico do país. Nesse grupo que encontramos, então, a nossa população economicamente ativa, a PEA, ou seja, pessoas aptas a trabalhar, pessoas aptas para trabalhar. Então, nesse grupo aqui que vão estar as pessoas que estão prontas para atuar no mercado de trabalho. E aí o governo vai ter a necessidade, então, de investir crescimento industrial, vai ter necessidade de investir em capacitação e por aí vai. Não só o governo, né, mas o próprio cidadão também tem essa necessidade. E o ápice da pirâmide, né, quanto essa parte da pirâmide está mais estreito, né, isso indica que a população possui, não, melhor, indica que esse local, né, possui uma parcela reduzida de idosos, que aí vai mostrar que a expectativa de vida é baixa. Quando eu tenho eu até esqueci de fechar o parênteses aqui, que agora é o que eu estou vendo. Mas quando eu tenho uma população idosa grande, quando ao invés desse grupo na pirâmide estar estreito, ao invés de estar estreito, ela está mais largo, o governo vai necessariamente ter que investir nas áreas de previdência social e saúde. Ah, tá, mas como é que eu vejo isso na pirâmide? Vamos lá, vamos entender aqui ao longo da história. Repara, até 91, em verde, né, a população jovem era grande. Né? Dá para ver aqui que ela está mais larga do que em 2000 e 2010, que houve uma retração. Então, os investimentos em educação, saúde da criança, adolescente, etc., era necessário que fossem maiores. Repara que aqui, ao longo do tempo, essa população jovem subiu para ser população adulta. Aí, população adulta. Então, repara que de 91 era mais estreita e agora em 2010 ela está mais larga. Então, o governo necessita investir nas partes de trabalho, renda, lá o que seja, nesse sentido, né, para ativar essa população. E repara aqui também que a população idosa, em 91, em verde, ela era menor do que a população idosa da época de agora, de 2010. Ou seja, o governo antes investia um pouco menos, a expectativa de vida era menor e o governo deveria investir um pouco menos na questão de saúde e previdência social. Agora, como o número de idosos aumentou e tende a aumentar mais ainda, porque houveram melhorias, por pior que ainda sejam, né, mas houveram algumas melhorias na questão de saúde dos idosos, então o investimento precisa ser também um pouco maior para essa população. É assim que a gente enxerga uma pirâmide, tá bom? Então aqui já falei. E vamos ver outras coisas aqui, outras coisas. Considerando a população economicamente ativa, o grupo de pessoal que contribui economicamente com a sua força de trabalho ao país, né? São as pessoas que ou estão empregadas ou temporariamente desempregadas e as pessoas que estão à procura de emprego há menos de um ano. Então, a população economicamente ativa é formada por donos de casas, aposentados, alguns portadores de necessidades especiais, estudantes, crianças e inativos de qualquer natureza. Sobre, então, os três setores da economia, né, que vai envolver esse grupo aqui, o grupo da população economicamente ativa. Seria o setor primário, né, que aí vai estar relativo à agricultura, pecuária, caça e pesca, silvicultura, que é produção, criação de árvores, né, e extrativismo, né, rudimentar vegetal e mineral. Então, é o grupo que trabalha no setor primário, que é referente a essas atividades. O setor secundário vai estar relacionado, então, à indústria de transformação, construção civil e indústrias extrativas. E o terciário envolve atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços. Tá bom? O Brasil encontra-se no período de transição, com a maior parcela da população ativa no setor terciário, ou seja, por quê? O nosso país, hoje em dia, é mais urbano do que rural, e a gente tem um maior número de cidades, então a população vai estar envolvida mais nas atividades relacionadas ao setor terciário, embora ainda mantenha grande quantidade de gado do setor primário e secundário, mas a grande parcela da população está ocupada no setor terciário. E atualmente também existe um contingente considerável de mulheres no mercado de trabalho, sobretudo as que comandam o sustento da casa que mora. Porém, em muitos casos, ainda ganham menos que os homens, tá bom?
Então, ainda já é realidade da boa parte, um grande número de mulheres atuando no mercado de trabalho, mas quando vai ver a questão da renda, não a distribuição de renda, mas em relação aos ganhos, né, o ganho das mulheres é um pouco menor do que a dos homens em geral, tá ok? Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui, a gente segue já. Cadê? Meu computador está travado, mas já foi. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Transmissão está ok, está tudo bem, está tudo beleza. Pelo que eu estou vendo aqui, está todo mundo... Está tudo ok, beleza. Então, dando sequência aqui. Até o fim da década de 70, né? Eu acho que eu voltei ou fui? Não, tá certo, já fui. No final da década de 70, a estrutura brasileira, né, a etária brasileira, apresentava um perfil da população extremamente jovem. A gente viu, a gente vai ver aqui nesse próximo gráfico aqui. Então, 70, 80, a gente tinha um grande contingente de jovens. Analisando essas pirâmides, né, que estão aqui na sequência, a gente vai entender que o efetivo de nascimentos é elevado de tal modo que, a partir de 90, vamos perceber um salto da população economicamente ativa. Ou seja, voltando aqui, a gente vê que de 80 para 90, essa população jovem sobe aqui para a população economicamente ativa. Isso que ele quis dizer. Ou seja, um dia você era novinho, agora você está aqui no grupo dos adultos. Essa mudança, né? Essas mudanças estão diretamente ligadas à queda na natalidade, da taxa de natalidade e elevação da expectativa de vida. Vamos ver se isso é verdade? Aqui, cadê? Expectativa de vida. Dá para ver que aqui é um pouco mais estreito e aqui ela já fica um pouco mais encorpada, né? E se a gente for observar ao longo da história, realmente a população, a expectativa de vida no Brasil aumentou. Onde eu estava? Aqui. Tudo por conta dos avanços médicos sanitários, né? Isso possibilitou a elevação do número de idosos no perfil etário brasileiro. Então, essa nova realidade no cenário populacional, né, é tema a ser discutido no que tange a reformulação de política social, econômica e de saúde. Ou seja, então o Estado brasileiro, hoje em dia, precisa discutir novas estratégias para cuidar da população mais idosa que está surgindo aí. No entanto, mesmo com essa transição demográfica, o país ainda apresenta desigualdades regionais. Isso força a ser pensado também em políticas públicas que considera as especificidades de cada região. Então, a gente vê aqui na pirâmide, como ela era na forma de pirâmide mesmo, e a transição demográfica está acontecendo. A quantidade de população jovem vem diminuindo, no caso, o número de nascimentos, ela ainda permanece grande, mas ela está diminuindo. A população adulta cresceu bastante, e a população idosa também. A tendência é que cada vez mais aqui a população jovem ela diminua e a população adulta ela vai começar a diminuir e vai crescer muito a população de idosos. Ou seja, os setores que vão ter maiores investimentos daqui para frente vão ser o setor de idosos, né, no caso previdência social e saúde, né, tanto na prevenção, na medicina preventiva quanto na curativa, e também na questão de geração de empregos, renda, instrução, etc., para ocupar essa população aqui. Tá bom? E aqui, o Brasil se apresenta cada vez mais feminino. Vamos ver se é verdade? Aqui, o número de mulheres pode não parecer, né? Mas ele está maior do que o número de homens. Aqui, ó. O número de mulheres em geral, tá? Essa pirâmide aqui está mais igualitária, né? Mas, em geral, o número de mulheres é um pouco maior do que o número de homens. Parece até que ele copiou essa pirâmide aqui, mas o número de mulheres é maior do que o de homens. Em 91 havia 97 homens para cada 100 mulheres. Hoje tem 94 homens para cada 100 mulheres. Em números absolutos, são aproximadamente 5 milhões de mulheres a mais do que os homens. Então, por quê? As mulheres vivem um pouco mais do que os homens, 8 anos em média. E os homens vivem menos porque, enfim, o homem é mais aventureiro, né? Então, morre com mortes violentas no trânsito, homicídios,
uso de drogas e álcool misturado com várias outras coisas aí, o homem acaba vivendo menos que as mulheres. Quem aqui não conhece, ou tem algum parente, ou conhece alguém que perdeu um ente querido homem por conta de acidente de trânsito ou qualquer coisa assim, né? É o que mais a gente vê no noticiário. A gente vê até mais mortes de homens nesses noticiários sensacionalistas do que mortes de mulheres. Então, acaba que o público feminino é o que vive mais tempo. Bom, agora vamos começar a ver a questão de migrações, né? Bom, existem alguns tipos de migrações, né? Que é o êxodo rural-urbano. Pode ser rural-rural. Rural-urbano é quando sai do meio urbano, melhor, é rural para o meio urbano. Rural-rural é quando o cara muda de uma área rural para outra em busca de oportunidade de trabalho. Os boias frias é um caso meio comum com isso. Urbano-urbano, o cara sai de um meio urbano para outro, também por conta de oportunidade, e urbano-rural, que algumas pessoas estão migrando de volta para o meio rural. E algumas décadas prevalece no território brasileiro o deslocamento populacional do Nordeste para o Sudeste, sendo que esse fluxo migratório se dirige principalmente para o estado de São Paulo. Por que será? Porque o estado de São Paulo ele apresenta maiores condições, né, de sobrevivência por conta das oportunidades. Não quer dizer que a pessoa que chega em São Paulo ela já vai conseguir uma ocupação de imediato, né? Mas a possibilidade de entrar no mercado de trabalho se apresenta um pouco maior devido à quantidade de equipamentos urbanos que a gente encontra lá que vão ajudar nesse sentido. Porém, as correntes migratórias do Brasil estão se diversificando, né? Então, a gente não tem mais especificamente essa migração só do Nordeste para o Sudeste. Então, aqui, as correntes migratórias no Brasil estão se diversificando. Os movimentos populacionais estão cada vez mais intensos dentro do próprio estado ou região de origem. Então, está acontecendo também as migrações intra-regionais. Pessoas que estão saindo do seu município e migrando para um outro município do mesmo estado, porque ali tem mais condições de trabalho do que aonde ele estava habitando. E por isso que a gente já viu também em geografia urbana o crescimento das cidades médias. Muita gente está saindo do meio urbano mais saturado e indo morar nas cidades médias que estão apresentando condições melhores de vida. O que contribui para isso? A falta de oportunidade no emprego na região sudeste, o que causa retorno de parte dos migrantes às regiões de onde vieram e também o surgimento de novos polos de desenvolvimento, o que atrai mão de obra de outras regiões. Migração pendular. Esse termo aparece muito, já caiu várias questões de concurso falando sobre migração pendular. E o que seria essa migração pendular? O aparecimento de conglomerados de cidades nas regiões metropolitanas deu origem a um novo tipo de movimento migratório. Um movimento diário que pode se chamar de deslocamentos pendulares. São pessoas que residem em um município, trabalham ou estudam em outro, deslocando-se diariamente. Eu, por exemplo, eu moro em um lugar aqui do Rio de Janeiro e trabalho num outro município, né? Eu tenho um emprego público, onde eu trabalho, onde a escola que eu trabalho fica em outro município. Ou seja, eu faço essa migração pendular. Eu não vou trabalhar lá todo dia, né? Porque minha carga horária acho que são 3 dias de trabalho, mas eu faço essa migração pendular. Eu saio do Rio de Janeiro e o município que eu trabalho é Belford Roxo. Então, eu faço Rio de Janeiro, Belford Roxo, Rio de Janeiro. Ou seja, parece um pêndulo mesmo, né? Agora, aqui no caso do Rio de Janeiro, as pessoas que moram lá na Baixada Fluminense, no caso de Belford Roxo, tem muita gente que mora lá e vem trabalhar aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque as oportunidades são maiores aqui na cidade do que nos lugares que eles moram. Alguns exemplos de migrações pendulares seriam viagens de residência em cidade de dormitório realizadas por pessoas que moram em determinada cidade e trabalham em outra, que era o meu caso. Ou seja, na Baixada Fluminense tem muita gente que mora nesses municípios e a gente chama desses lugares de cidade de dormitório, que praticamente ela só vai lá para dormir e volta no outro dia. A minha mãe brinca que só vai trocar a marmita em casa, né? E deslocamentos de boias frias, ou seja, trabalhadores que se deslocam diariamente de suas residências em direção às fazendas de trabalho e à tarde regressam para suas casas. Também é um tipo de migração pendular.
Migração sazonal ou transumância ocorre em certos períodos do ano e sempre se repete. E como exemplo, temos os boias-frias, né, que atuam nas diferentes áreas do país, nas diversas épocas de colheita, transformando-se assim nos chamados trabalhadores volantes, sem residência física, ou seja, fixa. Eles estão num determinado lugar, vão trabalhar no outro, e às vezes, quando já termina o serviço desse lugar aqui que ele foi, ele vai para um outro lugar e fica assim, migrando de um lugar para o outro, dependendo da demanda de serviço. Ou seja, chama de migração nacional ou de transumância. Transumância da população que mora no polígono das secas. O que acontece? O deslocamento de pessoas que deixam o interior no destino, nos períodos de seca, e vai trabalhar no litoral, fazendo o quê? Trabalhando de garçom, faxina, qualquer coisa. E aí, quando chega a época de chuva, eles voltam para o seu lugar de origem, né? Então, aqui em março, quando volta a chover no sertão, os pequenos e médios proprietários são obrigados a migrar para o agreste ou para a zona da mata, em busca de uma ocupação que lhe permita sobreviver até dezembro, quando volta a chover no sertão e volta às suas propriedades para produzir alguma coisa no terreno e revender isso para conseguir uma graninha. E depois, quando volta o período de seca, ele volta para o litoral novamente para trabalhar lá na parte das demandas que o turismo exige. E algumas migrações internacionais. A imigração para a Europa, que está acontecendo agora, que a gente vê muito, né, a questão síria, que eles estão ocupando a Alemanha e outros países. Os Estados Unidos da América era muito forte, teve uma época que muitos brasileiros migraram para os Estados Unidos em busca de oportunidades, cubanos que vão para os Estados Unidos, e outros mexicanos e outros latinos que vão para lá. Entre os países da América Latina, ou seja, o Brasil, eu não sei em que cidade você mora, mas pelo menos aqui onde eu moro, em São Paulo, a gente vê um número grande de peruanos, bolivianos, pessoas que moram nos países vizinhos que vêm aqui para o nosso país em busca de oportunidade de trabalho. Tá? E isso foi questão até da prova passada, tá? Que vocês que pegaram o meu e-book, eu distribuí gratuitamente, tem essa questão lá que eu detalhei um pouquinho para vocês, né? Que é a questão até da Zara, né? É uma grife de roupa espanhola, se eu não me engano, é espanhola, muito famosa, que ela trabalha muito com trabalho escravo, e aqui em São Paulo ela tinha sido autuada por isso. E a fuga de cérebros, que, por exemplo, imagina vocês aí que vão fazer mestrado, doutorado, e não encontra oportunidade de trabalho aqui no Brasil, e uma empresa estrangeira te chama para trabalhar fora lá no país deles lá, e você vai porque, como não tem oportunidade de trabalho aqui com a qualificação que você tem, você vai atuar nesse país, e a gente chama isso de fuga de cérebros. Agora, a mobilidade da população brasileira. A gente sabe, né, que os deslocamentos populacionais do Brasil estão diretamente relacionados ao processo de desenvolvimento econômico, ou seja, de acordo com as oportunidades que essa localidade tem, ela vai atrair ou vai repelir a população. A organização da população, a dinâmica de ocupação do espaço e a urbanização. Então, todos esses fatores vão contribuir para esses deslocamentos populacionais. Em 1930, o estímulo governamental à migração para ocupar fronteiras agrícolas, né, áreas não ocupadas antes, que foi o Paraná. Expansão do café atrai imigrantes do Nordeste, Centro e Sul. Isso foi, então, um exemplo aqui só a partir de 1930. Mais detalhados, a gente tem aqui de 50 a 70, que a gente vai ver aqui nesse mapa. Os fluxos foram Nordeste, mais intenso para diversas regiões, mas o mais intenso foi, no caso do Nordeste aqui, para a região Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, por conta da indústria. Uma parte foi para a região Centro-Oeste, por ocasião da construção de Brasília, e promessas de terras também na Amazônia aqui. E do sul para a Amazônia, terras mais baratas, ou seja, uma população do sul migrou aqui para essas regiões, né, para a Amazônia, no caso aqui desse pedaço, e também alguma parte aqui no Mato Grosso. Repara que o mapa é antigo, tá? Não tem Mato Grosso do Sul ainda. Por conta de projetos agrícolas que os governos estavam começando a implementar. Mas aqui é interessante a gente observar que a maior parte vinha do Nordeste para a região Sudeste. E 70 a 90, os movimentos foram para diferentes direções. Então, repara aqui que está a mozona, né? Inclusive, ó, reparando aqui, tem até para fora do país, ou seja, que a gente chama aqui dos brasiguaios, né? Que eles migraram em busca de terras mais baratas no Paraguai. Mineração
e agricultura na Amazônia, então fez deslocar a população do sul, uma parte do Nordeste, população do Nordeste para a parte do Centro-Sul, então ainda continuou forte a migração do Sudeste, do Nordeste para o Centro-Sul, migrações do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina para Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Acre. Governo federal doa e assenta pequenos proprietários. Repara, então, que o fluxo do Sul ficou maior. Várias agroindústrias chegaram aqui no Sul, acabaram tirando a oportunidade dos agricultores daqui, e eles pegavam o dinheiro que eles conseguiam na venda da terra deles e vinham ocupar essa região aqui para continuar produzindo. E outros migraram também para os países vizinhos, no caso do Paraguai. Tá bom? E de 90 até 2000, a gente vai ver novas dinâmicas. Claro que os fluxos passam a ser um pouco menores, mas ainda assim continuam. Então, o fluxo alto ainda do Nordeste para São Paulo e Rio de Janeiro, mas um pouco menor que os períodos anteriores. Fluxo de São Paulo para o Nordeste, ou seja, antes era do Nordeste para São Paulo, agora é de São Paulo para o Nordeste, que a gente vai chamar isso aqui de migração de retorno, né? Até eu tenho alguns programas na televisão que fazem isso, né? Que é o De Volta à Minha Terra. Então, muita gente está saindo dos lugares para onde eles migraram primeiramente e voltando para sua terra de origem no Nordeste. Fluxos intra-regionais, que a gente já falou isso, né? Que pessoas que estão saindo do seu próprio estado, saindo do próprio município e indo para outros municípios dentro do seu próprio estado. Sulistas para São Paulo e paulistas para o Brasil Central, por conta de oportunidades que estão surgindo aqui. Roraima, Amapá e Amazonas foram os que mais atraíram novos migrantes. Então, essas regiões aqui, né? E São Paulo e Minas Gerais atrai ainda os nordestinos. Por mais que esteja acontecendo essa migração de retorno, ainda aqui, ó, eu tenho uma grande quantidade de pessoas que estão migrando para a região sudeste, especificamente São Paulo. Bom, exercícios. Ficou alguma dúvida? Agora sim eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se surgiu alguma dúvida aqui da galera. O Rafael Duarte pergunta: professor, com relação a esse tipo de assunto, populações, além de análise de gráficos, tem uma ideia de outros tipos de perguntas que podem vir a cair na prova? Pode ser que, além da análise de gráficos, eles possam perguntar em relação àqueles termos que a gente discutiu, né, aqueles conceitos, e, basicamente, o que os gráficos podem te mostrar como informação, que tudo aquilo que eu já falei para vocês, né, aqui durante essa aula. Então, é só você pegar aquilo que a aula está mostrando e a gente vai detalhar um pouquinho mais agora nas questões. Então, acho que ainda tem mais gente assistindo aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí que eu respondo. E eu vou seguir para os exercícios agora que tem desse primeiro bloco. Então, voltando aqui, melhor, vamos lá para os exercícios. Se pintou alguma dúvida, escreve aí que após o exercício que durante o exercício eu vou responder as dúvidas dos exercícios e posso responder mais alguma dúvida referente à aula, e aí a gente fecha essa daqui e eu vou iniciar outra. O mapa a seguir apresenta o número de imigrantes que entraram em cada uma das regiões brasileiras e os que delas saíram em 2009. Sobre esses fenômenos e suas causas, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai reparar aqui, tem alguns números, vamos analisar as alternativas e a gente vai conseguir identificar, a partir do que ele está falando nas alternativas, a resposta correta. Então, olha aqui, ó. Uma parcela significativa dos migrantes que chegaram à região Nordeste é constituída de nordestinos que haviam migrado para outras regiões em períodos anteriores. Opa, vamos ver aqui. Uma parcela significativa dos migrantes que chegaram à região Nordeste é constituída por nordestinos que haviam migrado para outras regiões anteriores. Então, se a gente vê aqui o número de imigrantes e imigrantes, né? Então, aqui, pessoas que saíram e pessoas que entraram. O número de pessoas que saíram está menor do que o número de pessoas que entraram. E a gente viu que o próprio conteúdo falou para a gente dessa questão da migração de retorno, né? Ou seja, as pessoas estão saindo aqui de São Paulo e indo de volta para sua terra natal. Eu acho que essa daí está correta. Vamos ver as outras.
O elevado saldo migratório registrado na região centro-oeste pode ser explicado pela grande demanda por trabalhadores agrícolas, já que a agricultura na região caracteriza pela baixa densidade demográfica. Vamos ver aqui. Então, o número de pessoas que estão saindo está maior das pessoas que estão, melhor, que estão entrando está maior do que a pessoa que está saindo. O que ele está falando aqui? Ó? O elevado saldo migratório da região centro-oeste pode ser explicado pela grande demanda por trabalhadores agrícolas, já que a agricultura na região caracteriza por uma baixa densidade tecnológica. A gente sabe que a região centro-oeste que utiliza o maior número de tecnologia dentro da agricultura. Então, essa daqui está errada. A região sul apresenta saldo migratório positivo. Os números estão mostrando isso. Em grande parte resultante da atração exercida pelas metrópoles nacionais que polarizam a região. Não tem nada a ver isso, não. Enfim, por enquanto é a que está correta, né? A D. A região norte apresenta saldo migratório negativo, tá? Reflexo da crise econômica que se instalou na Amazônia após o fim da superintendência da Zona Franca de Manaus. Cara, não tem nenhum registro falando dessa crise. Então, e também não é por esse motivo, né? Esse motivo aqui é porque são regiões ainda que não estão habitadas. E a letra E, a região sudeste deixou de figurar como polo de atração de imigrantes devido à estagnação dos espaços industriais nela situados? Não, pô. Por mais que ainda tenha reduzido o número de indústrias na região, porque migraram para outros lugares, ainda assim a região sudeste é uma das que mais atraem, né? Pode ser que os números aqui não estejam mostrando isso, mas é a região que mais atrai porque é a que tem o maior desenvolvimento econômico. Então, ficamos somente com a letra A, ok? A 2, que foi uma questãozinha da UERJ. Então, região metropolitana do Rio de Janeiro, percentual de pessoas que trabalham ou estudam em outros municípios. Então, tem aqui Nilópolis, Belford Roxo, que é onde eu trabalho, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, são pessoas que estão saindo desses municípios e indo trabalhar em outros municípios, tá? Então, tem um percentual aqui. O percentual do Rio de Janeiro é baixo. Então, isso quer dizer que aqui, a cidade do Rio de Janeiro é onde você vai encontrar a maior parte dos postos de trabalho, enquanto esses outros municípios são os municípios que a gente pode chamar de cidade dormitório, que as pessoas saem para ir trabalhar nas cidades mais próximas ou mesmo na capital. Essa aqui é muito fácil, né? A dinâmica interna de uma região metropolitana é extremamente complexa, dada a variedade de interações que se estabelecem entre os aglomerados que acompanham. A tabela acima evidencia um tipo de interação que é denominada de movimento pendular, né? Então, pessoa que sai de casa, vai para o trabalho, trabalho para casa, casa, trabalho para casa. Isso aqui não tem nem muito o que discutir. É isso aí mesmo. Repulsão urbana, nem sei o que é isso, mas não tem nada a ver. Migração de retorno, se essas pessoas estiverem saindo daqui para ir para os seus lugares de origem, mas também não tem relação. E fluxo de transumância, não, as pessoas estão retornando para suas casas, né? Trabalham e estudam em outros municípios, não quer dizer que elas não moram mais nesse município que está sendo mostrado aqui. Então, essa daí a gente ficou com a letra C. De acordo com os fluxos, na próxima questão aqui, de acordo com os fluxos migratórios no Brasil, assinale a alternativa correta. Então, é claro que não vai estar igualzinho aqueles mapas que a gente analisou, né? Então, a gente vai se balizar muito, tanto pelo nosso conhecimento, quanto pelo que está aqui. Então, essa daqui, vamos lá. Os fluxos migratórios do Nordeste para os grandes centros urbanos no Sudeste, sobretudo em direção ao estado de São Paulo, ocorreram a partir de 1970. Então, vou repetir aqui. Os fluxos migratórios do Nordeste para os centros urbanos do Sudeste, sobretudo em direção a São Paulo, ocorreram a partir dos anos 70. A gente viu que isso aqui foi uma constante, mas, sobretudo, aconteceu aqui, ó, na década de 50, e não em 70. 70 ele continuou ocorrendo, mas, sobretudo, foi aqui, ó, quando teve a maior ocorrência de surgimento de indústrias na região sudeste, fez com que a migração do Nordeste fosse grande. Os fluxos migratórios do Nordeste para a Amazônia em direção a novas áreas agrícolas e garimpos ocorreram a partir da década de 80. No mapa está mostrando que foi na década de 70, né? Aqui. 70, 80 que ocorreram esses fluxos. Claro que aqui esse aqui não está mostrando tanto.
mas naqueles outros mapas que a gente viu, sim. Por isso que eu falei, a gente tem que usar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da intuição, mas a gente vê aqui que foi mais na década de 70, pelo que o mapa está mostrando. Então, vamos lá, o próximo. Os fluxos migratórios do Nordeste e Sudeste para a região Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, região Centro-Oeste, ocorreram no final da década de 70 e a de 80, principalmente em razão da construção de Brasília. Primeiro, Brasília foi construída na década de 50, então já está errado. Os fluxos migratórios dos estados do Sul, além de São Paulo e Minas Gerais, para a região Centro-Oeste e Norte, ocorreram especialmente a partir da década de 60 e 70, graças à expansão das áreas de fronteira agrícola na região Centro-Oeste e Amazônia. Opa, vamos ver aqui. Os fluxos migratórios do estado do Sul, além de São Paulo e Minas Gerais, para a região Centro-Oeste e Norte, ocorreram especialmente nas décadas de 60 e 70. Então, 60 e 70, repara que eu tenho uma saída da população do Sul, Sudeste para a região Centro-Oeste, em direção também à Amazônia. Tá correto. Então, o fluxo contínuo e constante de nordestinos para o Sudeste e para a Amazônia ocorreram a partir da segunda metade do século XIX, nem tem nada do século XIX aqui, então, nessa a gente ficou com a letra D. Vamos para a quarta questão. Com relação à população brasileira, assinale a alternativa correta. Então, a 4, a correta vai ser aqui, vamos lá. O êxodo rural é uma modalidade de migração que vem ocorrendo no nosso país com pequena intensidade, o que tem preocupado muito pouco as autoridades brasileiras. Em pouca quantidade, não, né? Ele ocorreu em grande quantidade, pode até ter diminuído, mas ainda ocorre muito, ocorre muito. Letra B. A população brasileira economicamente ativa revela um marcante equilíbrio entre a participação do sexo masculino e feminino. Marcante equilíbrio, sexo masculino e feminino, tá. Embora as mulheres venham diminuindo sua proporção total dessa população, diminuindo? Não, vem aumentando, né? Então, isso está errado. A distribuição de renda no Brasil é bastante equitativa, embora a pobreza e a riqueza sejam fenômenos comuns em todo o mundo. Acho que não, hein? Não é muito menos equitativa e muito menos ela... em todo mundo, tudo bem, né? Em todos os lugares a gente vê pobres e ricos. E a própria história humana, a gente vai mostrar que a população basicamente sempre foi pobre, né? Mas equitativa ela não é, não, aqui no Brasil. A distribuição de renda, né? Então, a letra D, vamos ver aqui. A população brasileira distribui-se de forma irregular pelo espaço, beleza, a gente viu isso no início da aula, alternando de áreas elevadas, se aqui está errado, elevadas densidade... Vamos lá. Alternando de áreas elevadas de densidade demográfica, como litoral, outras praticamente vazias, a exemplo da Amazônia. Sim, a Amazônia são áreas de vazios demográficos e o litoral são áreas de elevada densidade demográfica. Essa daí está correta. E a letra E, o contínuo aumento nas taxas de crescimento vegetativo, verificado em nosso país, é um fenômeno comprovado nos últimos censos. Então, a gente está tendo aumento da taxa de crescimento vegetativo? Não, a gente está tendo uma redução, né, de equilíbrio para redução, a gente viu isso. Então, essa daí está errada também. Vamos para a última questão. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí da galera. Acho que não, né? Por enquanto não. Beleza. Seguindo. Hoje o pessoal está, apesar de eu ter falado que só ia pegar as perguntas no final, o pessoal está meio quieto, mas tudo bem. Estamos de olho. Então, análise das pirâmides etárias. A gente vai ver aqui a pirâmide 80, 90, 2000 e 2020, uma projeção, é claro, né? Por isso que ela está com asterisco aqui. Assinale a alternativa correta. Vamos analisar aqui, então, as alternativas. A população brasileira está se tornando cada vez mais jovem? Não, né? Está se tornando cada vez mais idosa. Repara aqui, ó. A população jovem está diminuindo ao longo do tempo. A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos? Sim. Então, repara aqui, o número de idosos ele vem crescendo ao longo dos anos. E a expectativa é que em 2020 ela seja bem maior. Claro que não vai ultrapassar de jovens, mas ela vai ser bem maior. O número de idosos ultrapassará o de jovens em 2020? Não. Apesar... Deixa eu tentar pegar a linha aqui certinho, né? Eu acho que não. Ó. Repara. Apesar de o número de idosos e mulheres
ser grande, ainda assim não ultrapassa o número de jovens. A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos. Ah, tá bom, né? Isso aí é aquela questão assim, não me marque, por favor. E a população masculina predomina em relação à feminina. A gente já viu que não, né? A população feminina, até o número de mulheres idosas é bem maior, né? Ela é sempre maior, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui ao meu rosto para dar uns informes. Deixa eu só tirar aqui. Oi. Então, gente, terminando essa aula aqui agora, eu vou dar uns 10, 15 minutinhos e vou começar a aula de exercício, né? Porque ontem a gente teve, quer dizer, eu tive um probleminha, hoje eu estou um pouco melhor e vou, para a gente conseguir dar sequência, eu vou dar um intervalozinho de 10 a 15 minutos e vou avisar na comunidade que a gente vai começar, então, a próxima aula, ok? Então, te vejo daqui a pouco. Se ficou alguma dúvida, comente lá na comunidade, ok? Um abraço e até logo.